Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Crédito Sem Segredos. Hoje trouxe aqui uma convidada que é a advogada, a doutora Lídia Borralheiro. Olá, Lídia. Olá, Obrigado por teres aceito o meu convite. muito obrigada. E agradeço imenso a tua presença. Nós hoje vamos falar sobre a documentação necessária para a compra de um imóvel. Olá, Lídia. Neste episódio que eu te pergunto que tipo de documentação nós temos que ter quando vamos comprar uma casa. Isto é, normalmente as pessoas vão ver o imóvel, gostam, olham, é este que eu pretendo, é este que eu quero, mas depois não sabem muito bem os cuidados a ter ou que tipo de documentação é necessária. Podes-nos então aqui ajudar? Obrigada, André, pelo convite, é uma estreia para mim. Vamos então tentar ajudar quem quer fazer uma compra e venda a saber que documentos é que precisa ter para identificar o bem imóvel. Temos de ter então, no Serviço de Finanças, temos uma caderneta predial que identifica o bem imóvel. Pode o bem estar registado ou não na Conservatória do Registro Predial, mas passou a ser obrigatório o registro a partir de janeiro de 2014. Hoje em dia, quem compra um bem tem o bem de certeza que registado na Conservatória do Registro Predial, porque passou a ser obrigatório. Então quer dizer, desculpa interromper, que eu posso ir ver uma casa que possa não estar registada na Conservatória. Nesta fase isso ainda é possível. Okay. E aquilo que temos de perceber é que se não está registada, a Conservatória terá obrigatoriamente que fazer uma pesquisa sobre esse bem imóvel, com dados desse bem imóvel e atestar que não existe registro desse bem imóvel na Conservatória do Registro Predial. Temos então uma certidão de prédio não descrito, que será um dos documentos, prédios omissos, uma certidão negativa, a dizer que não está descrito. Mas temos de ter esse documento. Temos de ter esse documento. E então o caminho, imagina, eu sou comprador, Sim. Vou visitar uma casa, peço essa documentação, peço a caderneta, peço o documento da Conservatória e o proprietário diz, eu não tenho esse documento. Muito bem. Então, temos que fazer aqui alguma coisa, não é? Depois de ter a certeza que querem comprar ou vender este bem imóvel, vamos ter então de fazer essa diligência junto à Conservatória para podermos ter esse documento para instruir a compra e venda. Claro. O negócio. Se eu comprasse a pronto pagamento, podemos fazer o chamado trato sucessivo, certo? Sim, sim. Que era automaticamente... Tem primeiro essa declaração, em como não está registado, no dia do negócio passará então a ficar registado a meu favor, que sou o comprador, que fiz agora a escritura, tenho um título, é aquele prédio, está identificado no Serviço de Finanças e aquilo que acontece é que passa a estar descrito também na Conservatória a meu favor, que eu comprei. Sim, mas como a maioria das pessoas recorre ao financiamento bancário e o banco nisso, efetivamente, não perdoa, não é? Exige logo toda a documentação. O caminho aqui é fazer o registro em nome do proprietário atual. Exatamente. Ele aí vai ter que apresentar o título, digo eu, de compra e venda que ele terá. Exatamente. Apresentar esse título e... O trato sucessivo implica isso, implica que se prove como é que aquela propriedade chegou à nossa mão. Exatamente. É? Construímos-la, temos um processo na Câmara, temos a inscrição no Serviço de Finanças. O que é que faz com que eu seja o proprietário no dia de hoje? Claro. Que é o tal título ou o que for, e depois disso entrega esse documento e o comprador, o potencial comprador, pode seguir com o processo. Existem diferenças entre as finanças e a conservatória. Sim. Não é? Não podem divergir, porque se divergirem, o bem é o mesmo. Se é o mesmo, tem de ter a mesma área. Se é o mesmo, tem de ter as mesmas confrontações. Se é o mesmo, tem de ter aqui as mesmas, tem de ter a mesma morada, tem de estar na mesma junta de freguesia, tem de ter aqui, tem de coincidir. Se estamos a identificar o bem imóvel, tem de ser aquele e não outro, não é? Uhum. Não pode haver aqui confusão entre uma coisa e a outra. Se houver uma diferença de áreas superior a 10 ou 20% no máximo, tem de ser então feito um modelo 1 do IMI a corrigir
aquilo que é a área do bem imóvel. E depois atualizar na conservatória, Sim, se for o caso. Sim. Tem de se corrigir para harmonizar as duas realidades. Ok. Tem de haver essa... Então, eu, enquanto comprador, tenho que ter atenção que o meu imóvel, aquele prédio ou fração, se for um apartamento, tem 2 números. Tem. Um número que é o número das finanças, Certo. e o outro número que é o número da conservatória. É um bocadinho como que nós, não é? Nós chamamos, eu sou Lídia Borralheiro, nas finanças estaria lá o Lídia, na descrição predial estará lá o Borralheiro. Pronto. Ou seja, são 2 artigos diferentes, são 2 instituições diferentes, os números são diferentes, mas o bem é o mesmo. E eu consigo ver que o bem é o mesmo porque temos elementos em cada um destes documentos que nos fazem perceber que se trata da mesma realidade. Já falamos aqui a junta de freguesia onde o bem está situado, as confrontações, a titularidade, o meu nome, se está num e se está no outro, a rua, a área, ou seja, há aqui elementos suficientes para se perceber se estamos a falar da mesma realidade ou não. Outra questão que é, quando as pessoas perguntam, ok, mas como é que eu vejo se o imóvel tem penhoras, se não tem penhoras, se tem dívida, se não tem dívida, ou outro tipo de ónus, o documento a ter em atenção é o da conservatória. É o da conservatória. O das finanças nada tem a ver com isso. Não, o das finanças não tem lá esses elementos. Okay. Não se consegue perceber se o bem está penhorado, se o bem tem uma hipoteca, se o bem tem uma reserva de propriedade a favor de alguém. Esses elementos são do conhecimento do público, porque as conservatórias são públicas, e a segurança jurídica, a obrigatoriedade do registro existe também por causa disso, da segurança de se estar a fazer o negócio jurídico, sabendo o que se está a comprar. Eu não estou impedida de comprar um bem que esteja penhorado ou um bem que esteja hipotecado. Eu tenho a ter conhecimento enquanto compradora, tenho que ter a minha vontade esclarecida. E é nas conservatórias que se sabe que ónus é que impendem sobre os bens. Ok. Então, se está à procura de imóvel, o melhor documento a analisar é o documento da conservatória, diria até que neste caso seria o mais importante, ou numa primeira fase, para percebermos como é que está o imóvel realmente registado. Porque o registro efetivo é da conservatória e não das finanças. Sim, não é? A propriedade afere-se pelo registro da conservatória. Sim, num caso hipotético, vamos fazer aqui hipoteticamente, tu tens um imóvel que está nas finanças e não está na conservatória. Continua a ser proprietária. Tenho é de, nesta fase, sendo obrigatório o registro, devo registá-lo no meu nome. Ok, mas poderia haver... Ele veio a mim de que forma? Tenho de explicar à conservatória... que justificar como adquiriste. Exatamente. Ou seja, é uma herança. Então quem é que morreu? Imposto do selo e habilitação de herdeiros, e eu consigo registá-lo em meu nome. Houve um processo judicial em que alguém me devia alguma coisa e eu tenho uma sentença e tenho título e faço uma penhora sobre o bem e afinal posso ficar proprietária desse bem através desse processo de penhora. Qual foi o caminho? Foi uma doação? Onde é que está a escritura de doação? Ou seja, como é que eu fiquei titular, uma compra e venda, como é que eu fiquei titular deste bem? Tenho de explicar. Justificar e aí efetuas o registro. E a partir desse momento o imóvel está pronto. Sim. Mas, contudo, temos mais alguns documentos que são necessários ter em mãos, não é? Sim. E uma deles é passado pela Câmara Municipal. Sim, que é, estamos aqui muito focados na habitação. Certo. Não é? Ainda assim podemos ter um armazém, então a finalidade seria industrial. Não é? Exatamente. Agora, quem é que passa as licenças de utilização dos prédios? Seja para habitação ou para indústria. Seja para habitação, para comércio, para indústria. São as câmaras municipais. Se estamos a falar de habitação, tem de haver para celebrarmos uma escritura de compra e venda, ou um DPA, aquilo que temos de fazer é ter a certeza que temos um documento que atesta daquilo que é a finalidade do bem imóvel. Quem é que emite esse documento? A Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem de atestar se e qual é a licença daquele bem imóvel. Sem esse documento não se consegue fazer a compra e venda. Aquilo que acontece é que há prédios que já têm mais de 100 anos e na altura não era obrigatória a licença, a emissão o alvará. Nem havia projetos, não é? Ou seja, para esses a Câmara emitirá
comprova do ano de inscrição nas finanças deste prédio, comprova de que a habitação já foi construída há mais de 50 anos ou de 100 anos, emitirá uma declaração a dizer que aquele prédio está isento de licença. Mas tem é de haver uma declaração, tem de haver uma certidão da Câmara. Ou há uma licença, ou há um documento a dizer que não é isento, necessário. que não é necessário. Sim. E mesmo então, para as pessoas que falam, porque isto agora temos o Simplex. Sim. O Simplex, que não é obrigatório, é assim, não há o nome licença, mas existe certamente um documento que a Câmara passa, que é equivalente a atestar que... Se for uma ruína, temos de ter um documento a dizer que é uma ruína. Que é uma ruína, não é? Exatamente. Por isso, das duas uma, ou a licença, ou algo... Ou um documento que diga que isente, estão dispensados. Isente essa licença. Exatamente. O mesmo poderemos precisar para, como falaste bem, a compra de um armazém, de uma indústria, que é isso que vai dar a autorização de utilização. Exatamente. Passamos para apartamentos. Temos falado de casas, armazéns... Continuamos a ter a lei com evolução, não é? A segurança, a necessidade de segurança jurídica do comprador saber exatamente o que está a comprar. Certo. Foi aumentando aqui o grau de exigência dos documentos a ter para a celebração dos negócios jurídicos. Mas tem sempre a ver com isto. Que objeto é que eu estou a comprar? Que área é que eu estou a comprar? Que prédio é que eu estou a comprar? Que qualidade tem este prédio? Para que serve este prédio, não é? Para o comprador ter a vontade esclarecida. Então, um dos outros documentos que agora a lei tornou obrigatória é o certificado energético. Claro. Para sabermos que tipo, que qualificação, um bocadinho como os eletrodomésticos, a categoria A, B, C, D, E, F. Pronto, aqui o certificado energético passou a ser obrigatório. E o que é isso é? É exatamente isto. Há uma entidade que emite um certificado, há uma vistoria ao prédio ou à fração e diz-se qual é a qualificação que aquele prédio tem por causa do número de janelas, a luminosidade, o tipo de exposição, o isolamento, toda a qualidade do prédio fica ali atestada nesse certificado que passou a ser obrigatório. Certificado. Também é da responsabilidade do vendedor ter esse certificado e apresentá-lo no momento do negócio. Antes de mais, todos estes documentos é tudo responsabilidade do vendedor que, caso não os tenha que os conseguir ou tratar de os ter, não é? Sim. O comprador em nada tem nenhuma responsabilidade sobre isto. O certificado energético envolve, seja casas, apartamentos, lojas, armazéns, estou na dúvida... Há exceções. Há exceções na lei, mas as lojas, sem prejuízo de verificarmos a legislação, lojas com tamanhos superiores a 50 metros, mas é quase sempre obrigatório. Há poucas exceções. Há poucas exceções. As ruínas são uma das exceções. Ainda assim temos de ter uma declaração da Câmara a atestar que é uma ruína. E que então, como é uma ruína, ficava isenta do tal certificado energético, mas mesmo assim é necessário uma declaração. A lei está sempre a mudar e temos sempre que atestar o que é aquele objeto e em que estado é que está o objeto. Okay. Passando mais para os apartamentos, temos um novo Uma documento. nova exigência que tem muito a ver. Comprávamos um bem imóvel e discutia-se de quem era a responsabilidade de pagar aos condomínios. Ora bem, há aqui... Futuras dívidas ou obras futuras. Ou obras, sim. E então passou a ser obrigatório, no negócio de compra e venda, haver uma declaração do condomínio autenticada ou reconhecida a assinatura de quem vincula ao condomínio a dizer se há dívida e de quanto é. Claro que depois, à partida, a escritura é feita, só passam a declaração a dizer que não há dívida se a dívida estiver paga. Claro que depois isto também fica na composição das partes. Ou seja, se o comprador entender que é um bom negócio pagar a dívida ao condomínio para comprar a fração, pode aceitar ficar com a dívida ao condomínio. Mas é obrigado a ter essa informação. É obrigado a saber o ponto da situação do vendedor face ao condomínio. Ok. É obrigado a ter essa informação. Sim. Para evitar, como disseste bem, problemas futuros e surpresas, porque agora o condomínio... Ou vão-se mudar o telhado e ninguém me disse nada, vão mudar a fachada e ninguém disse nada, não é tudo isso. Continuamos aqui na esfera, na identificação do que estamos a comprar. Certo. Este bem vai sofrer obras, qual é o preço destas obras, ou seja, sempre a segurança jurídica na celebração dos negócios de compra e venda. Certo. Então, aqui um pequeno resumo, antes de terminar. Temos caderneta predial, registro da conservatória, licença de utilização, ou algo que isente a mesma,
certificado energético e no caso dos condomínios, porque existe moradias, estou em condomínios também, em caso de condomínios temos a declaração de não dívida ou a declaração da situação atual de como está o condomínio. Agora só para aqui que eu pergunto-me, Lídia, só para finalizar, que é, ok, eu recebo esses documentos, muito bem. Ok, eu vou ver a casa, não percebo assim nada disto, recebo os documentos, o certificado energético, tem lá a fotografia do imóvel e etc, à partida, fácil identificação, declaração do condomínio, no caso, também fácil de identificação, licença também tem lá o nome, morada, tudo, e agora, caderneta predial e conservatória. Muito bem. Como é que eu consigo facilmente ou da melhor forma, identificar e aonde é que eu entendo se os dois estão sincronizados. Muito bem. Então, tal e qual como nos outros documentos estavam lá elementos que nos permitiam saber que a fração era nossa, na caderneta predial e na descrição predial também lá estarão elementos que permitam identificar do que é que estamos a falar. Okay. Voltamos aqui à junta à freguesia, à breve descrição que tem a identificar o tipo de imóvel que está aqui, se é rústico, se é urbano, se é fração A, B, C, D, se está na rua X ou Y e, mais uma vez, os nomes. Aparece lá um campo que é a titularidade. Se tiver lá o nosso nome, ou o nome do nosso pai, ou o nome de pessoas familiares, identificaremos com toda a certeza que aquilo é o prédio de que estamos a falar. Ou seja, há lá elementos suficientes. Se não tiver a descrição ou o averbamento do nosso nome no serviço de finanças, porque pode ter sido um prédio do meu avô ou um prédio do meu pai e o dado não estar atualizado e a titularidade não estar atualizada, tem de se averbar, sempre com o documento a provar como é que veio à minha posse aquele bem imóvel, não é? Ainda assim, há sempre, se tivermos o cuidado de olhar para os documentos, eles falam, eles têm elementos identificativos. Importante também será recorrer a quem é mediador do negócio jurídico, ou a um advogado, ou a um solicitador, ou a um notário, para ajudar a reunir este tipo de documentos. Ok. Diz-me só uma coisa. Há uma coisa que as pessoas identificam muito, que é a obrigatoriedade da inscrição dos prédios no serviço de finanças faz com que as pessoas, à partida, paguem IMI. Então, há de vir, no IMI, que se paga uma vez ou duas vezes por ano, há de vir um artigo. O tal nome, o tal Lídia ou o tal André, há de vir no IMI. E então tem um U de urbano, se for uma casa, grosso modo. E há de vir um R de rústico. Se for um terreno agrícola, pode ser, se for um terreno para construção, já é um U. Ainda assim, grosso modo, aquilo que permite às pessoas perceber se já são donas ou não de alguma coisa, muitas vezes vai-se lá pelo pagamento dos impostos, ao receber o IMI. E com esse artigo já se consegue extrair a caderneta predial do nosso bem imóvel. Eu na conservatória, se eu tiver a CRP, que é na conservatória, menciona na conservatória o artigo das finanças do imóvel. A maior parte já está informatizada e já tem essa referência. Nem sempre tiveram, nem sempre têm. Mas gradualmente vamos aqui aumentando o número, a informação disponibilizada ao cidadão. Pronto, então, finalizando este episódio, coloquem na cabeça que precisamos da caderneta predial, do registro da conservatória, da licença ou algo semelhante à licença, ou que isente ou que atribua outras funções, o certificado energético e a declaração de não dívida para os condomínios. Se precisar de ajuda, pode-me contactar, siga o meu podcast Secretos Sem Segredos, qualquer dúvida, através das redes sociais, contato telefónico, e-mail, estou à vossa disposição. Lídia, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. E agradeço imenso esse esclarecimento. Obrigada.